Olá, aqui é a Adriana Meirelles e hoje eu tenho um vídeo, uma proposta para vocês da leitura de um artigo científico, porque eu acredito muito que a gente precisa ler pelo menos um artigo por mês para ficar por dentro do que está acontecendo aí nos estudos, na literatura, porque a gente vai ficando para trás, as coisas vão mudando, né? Então é muito importante que a gente siga atualizado. E hoje eu trouxe para vocês um artigo sobre lama biliar. Então temos aqui um vídeo com um fígado bem alterado, com bastante lama. Essa lama está em suspensão aqui dentro e a gente vai falar sobre isso também aqui durante a explicação do artigo. O artigo que a gente vai ler é esse, é um estudo retrospectivo multicêntrico que avaliou a progressão da lama biliar em cães utilizando a ultrassonografia para acompanhar. Então, bem interessante para a gente ver o que acontece e o que a gente pode esperar quando a gente estiver fazendo esse acompanhamento. O que é a lama biliar, então? Eles começam falando que ela é muito frequente, que a literatura traz de que 35 a 67% dos cães saudáveis têm lama biliar, e aí vou colocar entre aspas aqui o saudável, porque a gente precisa discutir isso ao longo do artigo. A composição da lama são cristais precipitados, então normalmente colesterol e cálcio, misturado aí com glicoproteínas, com debris celulares, com mucinas. Ele foi por muito tempo considerado um achado incidental em cães e ainda tem bastante gente falando que é normal o cão ter lama biliar. Ele é patológico em humanos. Em humanos está associado à formação de colelitíase, da cólicas biliares, colecistite, pancreatite. E aí trouxeram uma hipótese aqui de que a estase biliar e a hipersecreção de muco estão envolvidas na produção de lama biliar. Não é 100% associada à doença hepatobiliar no cão, e estudos mostram que animais que têm o volume biliar maior têm uma maior propensão de ter doença hepatobiliar do que animais com volume biliar, vesícula biliar com volume menor. Já a mucocele biliar ela é caracterizada por um acúmulo de bile espessa que pode levar à necrose da parede por pressão dessa parede, pode levar à obstrução do ducto biliar extrahepático e ruptura biliar com peritonite, que é o nosso maior medo, né, do ultrassonografista, é avaliar se isso aí já está rompendo, se pode romper a qualquer momento, poder ajudar o clínico a decidir se está na hora de retirar essa vesícula ou não, e aí para isso também tem outros trabalhos mostrando que, inclusive, a retirada precoce, quando começa a ter esses problemas, é até melhor, com resultados melhores, né, de pós-operatório. Também temos hipótese de que a estase biliar e a hipersecreção de muco e a formação da lama biliar possam estar envolvidas aqui na produção da mucocele biliar. Os fatores de risco da mucocele são hiperadrenocorticismo, hipotireoidismo, as dislipidemias em geral, concentração sérica de leptina aumentada também já foi relacionada com mucocele, administração de neonicotinoides ou inseticidas neônicos, o que para mim é muito interessante porque são inseticidas muito utilizados na agricultura e na veterinária. E se a gente for pesquisar, a maioria dos antipulgas que a gente utiliza entra nessa categoria. E aí fica aí, né, uma ideia de por que a gente está vendo tanta lama biliar. Coloca para mim aí no comentário desse vídeo se você tem visto com grande frequência a lama biliar nos cães e a mucocele, né? Porque o que acontece? A gente começa a ver tanto que a nossa descrição parece que começa a ter lama biliar como padrão, né? E às vezes o clínico que lê aquilo começa a desconsiderar aquela informação de tanto que a gente está vendo, né? Hoje em dia, na minha rotina tem sido assim. Temos também algumas raças predispostas, Shetland, Border Terrier, o Schnauzer miniatura, o Chihuahua, Lulu da Pomerânia e Cocker Spaniel, eles colocam aqui no trabalho como raças predispostas à mucocele biliar. Falando um pouco mais do que tem na literatura, eles também comentam essa semelhança entre a composição da bile com a mucina, tanto na lama biliar como na mucocele, e que provavelmente tem então uma patogênese compartilhada e não duas entidades completamente diferentes. O esvaziamento prejudicado nas duas situações, tanto, especialmente na mucocele, né, que quanto mais denso aquilo ali está, menor a possibilidade da bile se esvaziar, da vesícula biliar se esvaziar, e que esse esvaziamento prejudicado também está associado a essa lama biliar não gravidade dependente. Vou só explicar o que significa, porque eles usam muito esse termo durante o artigo.
Quando a gente fala se a lama ela é gravidade dependente ou não, a gente está falando daquela situação em que a lama, se você fica ali uns 5 minutos com o animal naquela posição, aquela lama vai se depositando ao fundo. E tem animais em que a gente pode movimentar o decúbito, aguardar, e ela nunca se deposita, então ela fica em suspensão dentro da vesícula, e essa em suspensão é que é a lama não gravidade dependente, tá? Os estudos que a gente tem, a maioria, os prospectivos, só chegaram até 12 meses de avaliação. Tem um deles que mostra lá que 88% dos casos persistiu com lama biliar em 12 meses e 24% dessa lama biliar era não gravidade dependente, mas não chegou a se tornar mucocele. E aí os autores deste artigo que a gente está lendo aqui falam, né, e o que aconteceria se tivesse sido feito mais de 12 meses de estudo? Será que só faltou tempo para ver isso aqui virando mucocele? E sobre o ursacol, o que eles dizem? O ursacol é muito utilizado no manejo medicamentoso, tanto de lama biliar como de mucocele. As propriedades hidrofílicas levam água para a bile, então ele fluidifica a bile, ele alivia a congestão biliar e ele desloca ácidos biliares citotóxicos, são os ácidos biliares hidrofóbicos, que estariam aumentados no animal que tem a lama biliar, então tentando deslocar isso aqui, tem uma fluidificação, tem uma menor produção de mucina, porque tem menos irritação da parede, e aí melhoraria a lama biliar ou a mucocele. A mucina, ela é mucoprotetora do trato biliar, então o que a gente presume é que quando existe aumento de concentração dos ácidos biliares hidrofóbicos, que são esses citotóxicos, o organismo produz mais mucina para proteger aquelas células desses ácidos biliares, tá? Então, se tem irritação, tem mais produção de mucina. O objetivo desse trabalho aqui foi avaliar se existe uma relação entre a lama e a produção da mucocele depois, num período maior de 12 meses, e avaliar também a efetividade do ácido ursodesoxicólico na redução da lama biliar. Foi um estudo retrospectivo multicêntrico no Reino Unido. Eles avaliaram os scores de lama e também mucocele. Eles avaliaram se a lama tinha sido persistente, quando ela persistiu ao longo de todas as avaliações, se ela se resolveu quando em algum momento deixou de existir, ou se ela foi recorrente quando ela deixou de existir e depois em alguma avaliação futura voltou a aparecer, tá? E aí também falavam se ela era gravidade dependente ou não gravidade dependente. Fizeram bioquímicos, ALT, GGT, AST, FA, bilirrubina total, ácidos biliares em jejum, colesterol e triglicerídeos na avaliação desses pacientes. Só que era um estudo retrospectivo, tá? Então tudo isso tinha sido feito, os animais que tinham esses estudos foram, os animais que tinham esses exames foram os que entraram no estudo. O que eles encontraram então? Um resultado mais geral. Conseguiram 154 cães, 87% deles tinha lama, 13% chegou a ter mucocele. Eles falam lá em detalhes sobre a idade dos animais, sexo e raça dos animais. As doenças concomitantes foram principalmente hepato biliar e endocrinopatias. E sinais eram bem inespecíficos: anorexia e letargia, vômito, poliúria, polidipsia, e 26% não tinha sinal clínico sistêmico. Com relação aos scores de lama biliar, em 3 casos, eles não tiveram o score disponível na ficha lá do paciente, então não teve, era lama persistente, mas eles não sabiam dizer o score. Em 56 casos, ela persistiu, mas não mudou de score, ficou se mantendo sempre igual. Em 57 casos, ela persistiu com piora do score, e em 26 casos, ela persistiu com melhora no score. Eles relacionaram também o score da lama com a GGT, então tinha aumento do score, tinha aumento da atividade sérica de GGT. E não, isso não ocorreu com os outros exames, somente com o GGT. Fica aí a dica para a gente sempre avaliar também GGT nesses pacientes. 33 cães acabaram recebendo corticoide durante o estudo, mas eles não tiveram alterações nos scores nos animais que receberam e os que não receberam corticoide. Também não teve alteração nos que tinham ou não tinham endocrinopatia, tinham ou não tinham hepato biliar, tinha ou não tinha raça predisposta. Então, assim, não teve muita correlação entre o que foi acontecendo com a lama biliar naqueles pacientes, né, e com as outras informações que eles tinham sobre eles.
Com relação à bioquímica, os marcadores bioquímicos não trouxeram muita resposta para tentar predizer se aquele animal que tinha lama ia ter mucocele, mas que quando eles diagnosticavam a mucocele, a ALT, FA, GGT, colesterol e bilirrubina total estavam significativamente maiores do que quando o animal tinha só lama, então foi piorando, né? Os de lama para mucocele teve também piora de todos esses exames bioquímicos. Com relação à mucocele, 20 animais desenvolveram mucocele durante o estudo. 4 deles eram endocrinopatas, 13 eram de raças de alto risco e 2 tinham sido tratados com corticoides exógenos. A doença hepatobiliar ou a administração do corticoide não foram considerados fatores de risco para a mucocele. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com o que tem de informação, mas quando eles vão fazer a análise estatística para ver se é fator de risco, não foi encontrado isso. A associação linear entre o aumento do score de lama e o desenvolvimento de mucocele existiu, apesar de não ter sido considerada um fator de risco, né? Existia uma associação naqueles que ia aumentando, piorando o grau de lama biliar que desenvolviam mucocele, que é um resultado bem importante para eles que estavam tentando avaliar se pode ser a mesma doença progredindo, né? Em todo o estudo, 29 cães em algum momento tiveram lama não gravidade dependente. 7 deles desenvolveram mucocele. Eles viram então uma maior propensão a desenvolver mucocele com lama não gravidade dependente comparado àqueles que a lama era depositada ao fundo, tá? 9 dos 20 que tiveram mucocele em algum momento desenvolveram essa lama em suspensão. As raças predispostas tinham mais chance de ter lama não gravidade dependente. Então é bem provável que essa lama não gravidade dependente esteja relacionada com pior grau de lama e levando aí a mucocele. Durante o estudo, 23 com lama gravidade dependente, ou seja, aquela lama depositada, acabaram progredindo para uma não gravidade dependente. Então é muito interessante isso aqui, porque quando a gente está avaliando, é importante descrever se ela é depositada ou se ela está em suspensão, porque pode ser uma etapa a mais, né? A gente pode estar vendo uma piora quando ela passa a ser não gravidade dependente. Com relação ao Ursacol, 62 cães foram tratados com uma dose média e um tempo médio, né, de 12,2 mg por quilo e 17 meses, mas lembrem que foi um estudo retrospectivo. Então, teve uma grande variação nas doses e uma grande variação no tempo de tratamento. Isso aqui depois lá na discussão foi colocado como um problema, né? Não houve diferença no volume de lama entre os animais tratados e não tratados, independente de como era essa lama, se ela era em suspensão ou não. E os cães tratados tiveram maior risco de desenvolvimento de mucocele que os não tratados. Como assim? Tô entendendo nada. Então, esse dado aqui é importante e a gente precisa ficar de olho aqui, tá? A gente vai precisar de mais estudos para avaliar por que isso aqui aconteceu. Ainda nos resultados, eles encontraram diferenças significativas no risco de desenvolvimento de mucocele para as seguintes variáveis: lama gravidade dependente versus a não gravidade dependente. O tratamento com Ursacol foi um fator de risco. O Border Terrier e o Shetland Sheepdog entraram como essa raça sendo fator de risco. E a associação entre o aumento do score de lama que aumentou o risco da mucocele. Discussão do artigo. Estudos prévios indicam que lama e mucocele podem ser uma continuidade ao invés de duas entidades separadas. Esse estudo tentou avaliar risco para ver o que podia estar acontecendo e ele encontrou que lama biliar não gravidade dependente pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de mucocele. Ainda precisa estudos prospectivos? Precisa, mas se a gente encontra lama biliar não gravidade dependente, tem que acender a luzinha aí, a gente precisa ficar atento nesse paciente. Fator de risco predominante aqui foram as raças predispostas. Então, a gente tem que ficar de olho nas raças que a gente está avaliando também. 13% dos animais desenvolveu mucocele. Isso aqui foi considerado bem alto comparado com outros estudos. Então, apesar de quando a gente está falando dos números gerais, lá de 154, 20 apresentaram mucocele, parece um número pequeno, mas não é uma porcentagem alta. O tempo médio de lama para mucocele foi de 19 meses. Então, aqui está uma boa explicação de por que os outros trabalhos não conseguiram encontrar isso. Realmente precisava de mais tempo para ver a lama virando mucocele.
Os 5 animais, as 5 raças mais comuns no estudo, Schnauzer miniatura, Border Terrier e Cocker Spaniel, foram das 5 mais encontradas, essas 3 eram animais de risco. Então a gente tem que cuidar com viés de averiguação em 2 sentidos. Talvez essas raças sejam muito comuns no Reino Unido, e talvez essas raças que já têm um risco sejam controladas com mais cuidado pelos veterinários. Então acabou aparecendo mais no estudo porque foram dos animais que foram avaliados por mais tempo, né? O hiperadrenocorticismo ele é associado à lama e mucocele. Esse estudo, os animais com lama e com hiperadrenocorticismo juntos representavam 11,7% dos animais. 20% das mucoceles dos animais tinham também hiperadreno. Só que o hiperadreno não entrou como risco aumentado quando eles fizeram análise de risco, o que foi diferente de outros estudos que mostram até 29 vezes maior risco do animal com hiperadreno desenvolver mucocele. E talvez aqui entre o problema de ter sido também um estudo retrospectivo. A gente sabe que a hidrocortisona leva ao aumento de ácidos biliares não conjugados. A gente já falou que esses ácidos biliares não conjugados, eles são tóxicos, aumentam a secreção de mucina. Então a gente tem que sim levar em consideração que o animal com aumento de cortisol pode sim ter aumento de mucina por causa disso. A GGT, que é a gama-glutamiltranspeptidase, é uma enzima hepática que é induzida por colestase. Então é importante a gente avaliar ela quando estiver avaliando suspeita de colestase quando o animal tem lama biliar. Nesse estudo, eles encontraram que o aumento da GGT estava relacionado com o aumento também dos scores de lama, mostrando então, né, um grande indício aí de que a lama não é totalmente benigna, como se falava antes, e que pode sim estar associada a colestase e desmotilidade. A lama não gravidade dependente, ou seja, a lama que estava em suspensão, seria um intermediário entre a lama depositada e a mucocele. Então, eles puderam ver isso, que o animal começa com a lama depositada, ela vai virando não gravidade dependente, provavelmente porque vai mudando a quantidade de mucina, até que em algum momento pode virar mucocele. Com relação ao ursacol, né, a gente não teve diferença significativa nos scores de lama, tanto gravidade dependente como não gravidade dependente, nos animais tratados ou não. Outro estudo prévio também mostrou que não houve resposta do ursacol em 16 cães. Então, eles sugerem que, de repente, não há utilidade do uso de ursacol para tratar lama biliar, porém, ainda é muito difícil analisar, porque foi um estudo retrospectivo, teve vários outros interferentes e é difícil concluir sobre a real efetividade do tratamento. Então, vamos ficar atento, né? A gente tem que tomar cuidado, a gente precisava estudar mais e aprender mais sobre a necessidade de uso desse medicamento. E eu trouxe aqui um pedacinho interessante para a gente sempre criticar e ter cuidado também para não sair interpretando as coisas. Mas olha só, eles falam aqui: um estudo recente documentou diferenças na composição dos ácidos biliares entre os cães com mucocele e com lama biliar não gravidade dependente, comparados aos lama biliar gravidade dependente e animais controle saudáveis. Então, como tem diferença na composição, aqui de ácido tauro-desoxicólico e tauro-litocólico, pode ser que tenha diferença na função do ursacol nesses animais com problemas diferentes e composições diferentes, tá? É plausível, então, de a gente ter uma hipótese de que lama biliar não é responsiva ao ursacol, mas de que a mucocele pode ser, por causa desses constituintes diferentes dos ácidos biliares. Então, precisa mais estudos para elucidar essa possibilidade. Outra coisa é que as doses variaram muito e o tempo também variou muito. Então, não vamos sair interpretando que não deu certo, porque teve grandes variações. Um animal que usou ursacol por um mês e um animal que usou por 84 meses tem bastante diferença, né? Conclusão deles nesse trabalho. A gente tem que usar o score para monitorar esses pacientes, então quem ainda não coloca score quando está monitorando, não coloca se é gravidade dependente ou não, comece a colocar isso, porque depois vai te facilitar quando você está avaliando esse paciente novamente. A lama biliar ocupando mais de 50% da vesícula biliar, ou uma lama biliar não gravidade dependente, ou seja, em suspensão, deve ligar um alerta para que a gente monitore esses animais de perto.
e que a lama não gravidade dependente pode ser sim um estágio intermediário. Então, se a gente vê isso, vamos ter um alerta aí de que eles pode estar chegando aí na mucocele em algum momento. Lama é multifatorial, mas não parece ser benigno como antes falavam. Então vamos parar de pensar que lama biliar é comum para todo mundo. E os clínicos, cuidado aí, só porque a gente está vendo em muitos animais não quer dizer que é totalmente benigno, tá? Esse artigo eu achei super interessante, espero que vocês também tenham gostado. Deixem os comentários aí para me dizer o que acharam e como é que tem sido a rotina de vocês com relação à lama biliar e mucocele. Um abraço!